Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Então, vamos trazer aqui a aula 2 do Core Content mês 4 do ICT da mentoria paga dele. Nessa aula, o Michael vai tratar sobre duas questões. Ele vai reforçar os conceitos de liquidez e ele vai reforçar sobre o conceito do price delivery, ou a entrega do preço. Nessa aula, a gente vai ver o Michael frisando e batendo muito na tecla sobre as entregas de preço por parte das faixas de negociação e a liquidez nessa faixa de negociação. Nós temos basicamente dois tipos de faixas de negociação. Nós temos a liquidez na faixa externa e nós temos a liquidez na faixa interna. Eu acho que as palavras que o Michael utiliza aqui, elas por si só já se auto-explicam, mas vamos mastigar bem para que vocês entendam sobre o que nós estamos aqui tratando. Quando a gente fala sobre a liquidez na faixa externa do preço, a gente tem 4 pontos que nós podemos elencar. O primeiro ponto é a faixa de negociação atual terá liquidez do lado de compra acima da faixa ou da alta. É o que a gente conhece popularmente falando como swing high. Como eu já ensinei para vocês diversas vezes. É isso aqui. Um padrãozinho de 3 velas, tá? Acima dessa faixa aqui ou dessa alta, nós temos liquidez na faixa externa, tá? A faixa de negociação atual terá liquidez do lado de venda ou abaixo da faixa baixa. É a mesma coisa. O script ao inverso dessa liquidez da faixa externa de alta é verdadeiro para externa de baixa. Dessa forma aqui, ó. Então, aqui eu tenho liquidez nessa faixa externa, aqui eu tenho liquidez nessa faixa externa. Pensa comigo, eu tenho um range de negociação. O que está fora desse range de negociação é a liquidez de faixa externa que o Michael está falando. Terceiro ponto, execuções de liquidez acontecem nesses pontos. Por quê? Porque eles buscam parear ordens com a liquidez de ordens pendentes que estão nesses locais, que é o famoso pool de liquidez, ou piscina de liquidez que o Michael tanto fala. Ou seja, o que é que o Michael está falando aqui? É que acima desse swing high aqui, ou dessa alta, existe piscina de liquidez, ou ordens pendentes. Abaixo disso daqui, também existem piscinas de liquidez, ou ordens pendentes, tá? A quarta coisa que a gente aqui pode elencar e pode perceber, as execuções de liquidez de intervalo externo podem ser de baixa ou alta resistência por natureza. Aqui a gente vai frisar muito na análise de cima para baixo. O que seria uma análise de cima para baixo? Você pegar um tópico com tempo mais alto e então vir descendo e fazendo aquela análise em múltiplos time frames, coisa que a gente já bateu muito também, trazendo em aulas anteriores para vocês. Primeira parte da aula sobre faixa externa, o que é que a gente pode elencar e pode perceber do Michael falando e tratando sobre isso? Só um recap aqui de conhecimento. É que quando a gente tem um range de negociação, tudo que está além desse range de negociação é faixa externa. Nós temos faixa externa high, que é a alta ou compra acima da faixa de alta, e a faixa externa baixa, que é o low, nesse range de negociação. Acima dessa máxima, que seria esse swing highzinho aqui que eu desenhei para vocês, existe buy side liquidity. Vamos desenhar aqui que é para que vocês fiquem bem atentos. Existe a BSL, buy side liquidity. Abaixo deste swing low aqui, existe o sell side liquidity, SSL, que são pontos de liquidez, reforçando os conceitos de liquidez. O que é que o Michael está fazendo? Reforçando os conceitos de liquidez. Como é que ele está mostrando esse reforço nos conceitos de liquidez? Ele está mostrando as duas faixas que existem no mercado. Existe a faixa externa, que é o que a gente está tratando aqui agora. Existe a faixa externa high, que acima dessa faixa externa high existe a buy side liquidity, ou compradores, pessoas que estão disponíveis a comprar mais caro, para ser a contraparte do
IPDA, para ser a contraparte do Smart Money, e existe as pessoas que estão interessadas em vender barato, que é a SSL, Sell Side Liquidity, que é a contraparte do pessoal que vai comprar barato. Se tem uma pessoa querendo comprar, tem que ter uma pessoa querendo vender. Se tem uma pessoa querendo vender, tem que ter uma pessoa querendo comprar, como a gente já frisou em aulas anteriores. Então, o que é que o Michael está mostrando? Está mostrando o conceito de liquidez em faixa externa. São os dois primeiros tópicos, ou os dois primeiros pontos, os dois primeiros números da letra A que eu estou mostrando aí para vocês. O terceiro é o quê? São as execuções de liquidez que acontecem. O que é que o mercado vai procurar fazer? O que é que o IPDA vai procurar fazer? O que é que os grandes institucionais desse mercado vão querer fazer? Vão buscar parear ordens com a liquidez de ordens pendentes que estão aí, que é basicamente os stop loss de quem vendeu e os stop loss de quem comprou. A famosa piscina de liquidez, ou liquidity pool, estão nessas regiões. Quarto, as execuções de liquidez de intervalo externo podem ser de baixa resistência ou de alta resistência por natureza. Aí é onde a gente vai entrar naquela questão de analisar times maiores até times menores. Dito isso, quando a gente consegue visualizar melhor isso, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber agora a segunda faixa existente no mercado, que é a liquidez na faixa interna do preço. Quando se trata de liquidez na faixa interna do preço, o próprio nome por si só se auto-explica. Liquidez na faixa interna. Se a liquidez na faixa externa diz respeito a tudo que vai acima do range de negociação e abaixo do range de negociação, a faixa interna diz respeito a tudo que está entre a máxima desse range e a mínima desse range, ou seja, o que está entre o 1% e o 99% diz respeito à liquidez na faixa interna do preço, que é a letra B aqui que a gente está tratando com vocês. Então, se eu tenho uma faixa externa, eu tenho que ter uma faixa interna. Isso é autocompreensível no que diz respeito que o Michael fala. Então, tudo que está entre esse 1% e esse 99%, já que aqui seria o 0 e aqui seria o 100%, diz respeito à faixa interna de preço. Tudo que está entre esse 0 e esse 1 e esse 100%, 0 e 100%, diz respeito ao quê? Diz respeito ao que o Michael fala sobre liquidez na faixa interna, nessa regiãozinha aqui. Ó. Quando a gente olha para essa liquidez na faixa interna, a gente consegue perceber 4 questões e 4 situações de igual forma. Que o que é que a gente vai procurar dentro dessa liquidez de faixa interna? A gente vai ver basicamente os always, as matrizes que o Michael tanto fala, que é o que? É os voids, os fair value gaps, os blocos de ordens. Voids, fair value gaps e bloco de ordens. Primeiro tópico, quando a faixa de negociação atualmente permanecerá. Os voids, quando os voids aparecerem, basicamente esses voids tendem a ser preenchidos para ficar dentro daquele range de negociação de faixa interna. Quando a faixa de negociação atual provavelmente permanecerá, David? Quando você conseguir encontrar basicamente ali um fair value gap dentro daquela range atual, tende muito a que o preço tenda a ficar dentro dessa faixa de negociação interna. Terceiro ponto, os blocos de ordens dentro do intervalo de negociação serão preenchidos com novas ordens de compra ou de venda e então o mercado tende a ficar dentro dessa região de faixa interna do preço. Agora, bastante interessante aqui é que os modelos de compra e venda do formador de mercado serão formados dentro de faixas de negociação. Os modelos de compra e venda dos formadores de mercado serão formados dentro da faixa de negociação ou de faixas de negociação. Dentro de uma faixa externa vai aparecer buy model e sell model. Dentro de faixas internas vai aparecer buy models e sell models também, que é o que vocês tanto conhecem como market maker buy model, market maker sell model.
Essas duas modelagens vão aparecer aonde, David? Vão aparecer dentro dessas faixas. Quais são as duas faixas, David? Faixa externa de liquidez e faixa interna de liquidez. Recap de aprendizagem, o que é uma faixa externa? É tudo que está entre, é tudo que está depois, melhor dizendo, do 0% e do 100% de um range de negociação. Então, se eu tenho aqui um 0% e eu tenho aqui um 100%, eu tenho uma faixa de negociação. Tudo que vai acima disso ou abaixo disso, eu tenho liquidez externa. O que é uma liquidez na faixa interna, David? É o inverso disso. Se a externa vai além do 0 e além do 100, a interna fica entre o 0 e entre o 100% dessa faixa de negociação. Dentro desses dois conceitos, o que é que a gente procura? Na faixa externa vai ser execução de piscina de liquidez. Acima eu tenho buy side, abaixo eu tenho sell side liquid, que são as piscinas de liquidez. Na faixa interna, a gente tem que procurar basicamente o que? Voids, fair value gaps, blocos de ordens. E o interessante é que os modelos de compra e de venda do formador de mercado serão formados dentro de faixas de negociação. Tanto externa quanto interna. Tanto externa quanto externa. O que é que o Michael vai trazer aqui de um insight que é muito, mas muito valioso para que a gente possa prestar atenção? É que o estilo de negociação que o Michael ele envolve aqui nessa aula, ele quer mostrar você entrar na negociação na base, na liquidez de faixa interna e mirar em saídas na liquidez de faixa interna. Preste atenção no que o Michael está falando, preste atenção no que o Michael está querendo dizer e está querendo explicar e exemplificar. Vou repetir e vou ler novamente aqui para vocês. O estilo de negociação do Michael envolve entrar em negociações com base na liquidez da faixa interna, e mirar em saídas na liquidez da faixa externa. O que é que o Michael está dizendo? Olha, preste atenção, você vai buscar estar entrando em operações na liquidez da faixa interna e você vai querer sair dessa operação que você fez na liquidez de faixa interna, na liquidez de onde? Da faixa externa. Muito bom, quem conseguiu entender isso está de parabéns. O Michael está falando isso, entra em liquidez de faixa interna, sai em liquidez de faixa externa. Nomenclatura para isso, o que é, David? Quais são as duas nomenclaturas? External é LR e ILR. ILR. Liquidez da faixa externa, liquidez da faixa interna. ELR, ILR. ELR, ILR. ELR, liquidez externa. ILR, liquidez interna. Basicamente, pensa desse jeito que vai dar certo, que você vai conseguir aí tá assimilando. Tudo bem? Então, aula 2, o que é que o Michael está falando? Reforçando os conceitos de liquidez. Ele está mostrando as duas faixas e a entrega de preço. Essa entrega de preço, se você prestar atenção nessa dicasinha aqui, ó, vai fazer total e absoluto sentido. Por isso que o conceito que o Michael está passando aqui, esses dois assuntos, é de fundamental importância. E o que fecha aqui o círculo da aprendizagem é justamente isso aqui, ó. O estilo de negociação do Michael envolve entrar em negociações com base na liquidez da faixa interna e mirar em saídas na liquidez da faixa externa. Vamos mostrar aqui exemplos para que vocês entendam a partir de agora. Vamos para um gráfico para que eu mostre para vocês e vocês vão ver que é bem qualitativo isso. Como assim, David? É bem qualitativo isso. Vocês vão ver que uma liquidez de faixa interna, ela pode ser uma liquidez de faixa externa, e uma liquidez de faixa externa, ela pode ser uma liquidez de faixa interna. Tudo vai depender e tudo vai de muito do que o operador ele consegue ver, do que o operador ele consegue visualizar. Haja vista, tudo isso aqui é bem qualitativo. Quando eu estou falando de quantitativo,
Quantitativo é algo mensurável, são dados do COT, são dados de juros, são dados que o Banco Central ele oferece, são dados de algum anúncio do presidente dos Estados Unidos, do presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Isso é algo quantitativo, que pode ser mensurado. Já quando você vai para frente de um gráfico, isso é algo qualitativo. Se você consegue ver uma liquidez de faixa externa, às vezes eu estou vendo a mesma liquidez, só que em um âmbito de faixa interna. Isso é qualitativo. Eu qualifico de um jeito, você pode qualificar de outro. Outra pessoa nos Estados Unidos pode qualificar de outro jeito. Outra pessoa lá no Bahrein, lá na Suíça, lá na Austrália, pode classificar de outro jeito e está tudo bem. Quantitativo de respeito a algo que não tem como a gente contestar. Qualitativo é algo que cada pessoa vai qualificar de uma forma, vai qualificar de um jeito. Beleza? Vamos para os exemplos sem mais delongas. Vamos começar os exemplos para vocês, mostrando para vocês um gráfico mensal. O que é um gráfico mensal? É basicamente cada candle desse diz respeito a uma vela mensal. Ou seja, é um período de negociação ali de aproximadamente 24 dias ou 21 dias ali, se a gente for contar o domingo também nessas contagens. O que a gente tem? Então, a liquidez de faixa externa diz respeito ao quê? A um range de negociação. Tudo que está depois desse range de negociação. Então, o primeiro ponto que você vai fazer é o quê? É definir um range. Então, se eu tenho esse swing low quebrando esse swing high aqui, eu tenho esse swing low como sendo o quê? Um ELR. Agora eu tenho que definir meu extremo oposto dessa liquidez, ou desse range de negociação, melhor dizendo, que seria onde? Na formação de um próximo swing high. Isso aqui seria um range de negociação. Olhem, preste atenção. Isso aqui, ó, desta mínima, que foi no mês de março de 2020, até essa máxima que foi no mês de setembro de 2020, ou agosto, ou setembro de 2020, melhor dizendo, a gente tem uma faixa de negociação. Tudo que está acima dessa máxima e tudo que está abaixo dessa máxima são liquidez de faixa externa. Tudo que está dentro desse range é liquidez de quê? De faixa interna. ILR. Então vocês reparam que eu tenho o mercado criando uma faixa externa e externa, voltando para capturar liquidez nenhuma faixa interna, que foi abaixo desse PML, Previous Monthly Low, ou a mínima do mês passado. Reparem, eu faço um range de negociação, eu entro em liquidez de faixa interna e miro em sair em liquidez de faixa externa. Prestem atenção aqui, ó. Olha isso daqui, bastante interessante. Só que, do mesmo modo como isso vai atualizando, prestem atenção comigo aqui para que vocês não se percam. Como eu falei, que isso aqui é bem qualitativo. Se você não prestar atenção, você vai acabar se perdendo nisso daqui. Por ser qualitativo, eu posso mensurar de algumas formas, como por exemplo, a partir do momento que eu tenho essa criação desse swing high aqui, ó, eu tenho novos ranges que eu posso estar mostrando, que eu posso estar apresentando para vocês. Como por exemplo, eu tenho um range deste swing low até este swing high. Ou seja, tudo que está acima disso ou abaixo disso fica sendo liquidez de faixa A externa ou B interna. Se você respondeu A externa, você está correto. Tudo que está abaixo disso, acima disso, é liquidez de faixa externa. Tudo que está entre isso é liquidez de faixa interna. Ou seja, vamos pontuar aqui esses pontos de swings apenas. Isso daqui, ó, fica sendo liquidez de faixa interna.
Mas como, David, fica sendo liquidez de faixa interna? Se eu estou medindo daqui até aqui, pessoal, que é a minha faixa externa. Se eu estou medindo isso daqui, ó, se eu estou medindo isso daqui, ó, tudo que está aqui é liquidez de faixa interna. Tudo que está aqui é liquidez de faixa interna. Tudo que está ao extremo é liquidez de faixa externa. Agora é onde vem a questão de ser qualitativo isso daqui. Por quê? Ao mesmo ponto que eu estou tomando por referência e por base esse ELR, essa liquidez de faixa externa aqui do mês 2, ou o mês de março, melhor dizendo, 2020, eu posso tomar por base esse mês de setembro como sendo a minha referenciação. Então, se eu posso tomar por base isso daqui, ó, logo, isso aqui não foi só um ataque de liquidez de faixa interna. Isso aqui pode ser um ataque de liquidez de faixa externa. Se eu estou medindo deste swing low até este swing high, então o mercado aqui ele atacou o quê? Ele atacou uma liquidez de faixa externa, se eu estou medindo daqui até aqui. Se eu estou medindo daqui até aqui também, ó, reparem, daqui até aqui, o que foi que o mercado ele acabou de fazer? Ele acabou de atacar a liquidez de faixa externa. Então, dentro dessa movimentação de faixa interna para externa, externa para interna, é onde vai surgir o quê? É onde vai surgir os modelos dos criadores de mercado, que o Michael fala. Os modelos do criador de mercado. Quando provavelmente vocês vão ver isso daqui? Exemplificando, eu mostrei para vocês aqui liquidez de faixa externa, que é o tópico A. O tópico B diz respeito a isso daqui, ó. Eu tenho a formação de um range, certo? Tenho a formação de um range aqui. Externa, externa. Tudo que está aqui é interna. Eu já dei algumas aulas para vocês mostrando que um Fair Value Gap, quando ele é montado e que logo acima dele eu tenho um nível de swing low que remete à liquidez, como eu estou aqui, é bem interessante e é bem peculiar que o mercado ele vai tender a ficar dentro desse range, o mercado ele vai tender a ficar dentro dessa liquidez de faixa interna. Então, se eu olho para o mercado dessa maneira aqui, ó, eu sei que essa faixa de negociação aqui, ela tende a estar ficando dentro dessa liquidez de faixa interna, bem aqui. Olha como essa liquidez de faixa interna, ela remonta dentro desse Fair Value Gap em um nível mensal. Isso é bem importante que você preste atenção, tá? Liquidez de faixa externa, tudo que está nas extremidades. Liquidez de faixa interna, tópico 2. Lembra lá quando provavelmente o mercado vai ficar dentro de uma liquidez de faixa interna. Quando tiver void, quando tiver um Fair Value Gap, quando tiver um bloco de ordem bem contextualizado. O exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, e nesse nível mensal, que diz respeito aos meses aqui do MNQ, você consegue enxergar que eu tenho uma liquidez de faixa interna beirando um Fair Value Gap. Isso aqui é muito propício a modelo de criador de mercado de compra sendo formado após a captura dessa liquidez de faixa interna, após interagir com esse nível de Fair Value Gap, e então começa-se a fazer a entrega da liquidez de faixa interna. Lembra lá comigo o que é que o Michael está falando. Eu estou procurando entrar em liquidez de faixa interna para sair na liquidez de faixa externa. Então, olhem como eu estou em um nível mensal. Olhem como eu tenho um range delimitado. Olhem como eu tenho liquidez interna delimitada. Quando a gente vai para o conceito de PD Away, Premium Desconto Away ou matrizes de Premium Desconto, a gente entende que a gente quer comprar barato. Então, a minha visão de comprar barato desse range de negociação está aqui, ó. Desse 50% até isso daqui. Desse 50% até isso daqui. Isso aqui é um range interno. Um range interno, tá? Um range interno de desconto. Então, essa liquidez interna que está nesse patamar de desconto, acoplado logo acima de um nível de um Fair Value Gap, me soa muito peculiar e muito interessante. Para que quando o mercado adentre dentro dessa faixa aqui, em um time menor, reparem, eu estou fazendo uma análise de cima para baixo. Eu peguei um nível mensal. Quando eu vou para um nível menor que um nível mensal, por exemplo, um semanal, um week, quando eu pego esse nível mensal aqui, ó,
Deixa eu só ativar isso aqui para mostrar em outros meses, em outros times. Só um minuto. Configurações, visibilidade. Eu quero em dias, semanas e horas. Quando eu venho para um nível mensal, bem aqui, ó, reparem comigo. Eu tenho meu ponto aqui da minha análise que foi feita aonde? No nível mensal. Eu tenho meu range mensal. Então eu sei que meu range mensal é esse. Eu sei que aqui eu tenho meu patamar de desconto em um nível mensal. Eu sei que aqui eu tenho uma liquidez de faixa interna em nível mensal. E eu sei que eu tenho um Fair Value Gap em nível mensal aqui. Ainda que, quando a gente vai aprender sobre outras questões de Fair Value Gap, a gente entende que esse Fair Value Gap, ele não foi um real Fair Value Gap, tá? Porque ele foi preenchido, enfim, a gente já passou isso para vocês e quem ainda não viu isso, busque procurar ver nas aulas. A gente entende que aqui é só liquidez de faixa interna. Então, quando o mercado entra dentro dessa liquidez de faixa interna, eu vou procurar ser um comprador para sair na liquidez da faixa externa. Então, eu vou procurar motivos para comprar aqui e sair aqui. David, eu não consegui enxergar uma boa possibilidade de compra aqui. Quebra de um swing high, que é não só apenas um swing high. Olha como esse swing high, ele está interagindo dentro de um Fair Value Gap, letra A, B e C. Quando um swing high ele está interagindo dentro de um Fair Value Gap, ele é um topo de curto prazo, um topo de médio prazo ou um topo de prazo longo. Olha como ele interage dentro desse Fair Value Gap. Respondam, isso aqui eu não vou responder, vocês que respondam aí. Olha como ele interage dentro desse Fair Value Gap. Quando o preço faz isso daqui e quebra esse nível aqui, o que é que eu tenho aqui? O preço acabou de trabalhar em um nível externo. Se eu for medir daqui para cá, o que é que eu vou procurar agora? Eu vou procurar entrar em liquidez interna para sair em liquidez externa. Não do diário apenas aqui, não do semanal apenas aqui, mas do mensal. Então, eu posso então estar montando, David, outros operacionais. É isso mesmo que eu estou entendendo? É isso mesmo. Você pode estar montando um operacional para um trade de posição, para um hold. Olha quão lindo isso é. Pego um nível mensal, destrincho em um nível semanal, e quando eu venho para um nível diário, deixa eu só voltar lá, porque não está configurado essas outras peças aqui. Aqui, visibilidade, dias e horas e meses. Quando eu venho para um nível de tempo diário, eu tenho um mercado trabalhando em uma faixa externa do preço. Eu tenho um mercado voltando a patamar barato, trabalhando dentro de uma liquidez de faixa interna, para buscar liquidez de faixa externa do diário. O que é isso aqui, David? O modelo do criador de mercado. Faixa interna do nível mensal, Market Maker reversão ou SMR, Smart Money reversão, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo intermediário quebrado, SMR, mercado volta a patamar barato. E eu tenho patamares para estar trabalhando até onde, David? Até essa máxima. Tenho patamares para estar trabalhando até essa máxima. Um hold, um position. Olha como o mercado ele vai se desenvolvendo de uma forma magnífica. Liquidez de faixa interna, liquidez de faixa externa, liquidez de faixa interna, liquidez de faixa externa. Olha como ele vem trabalhar acima dessa liquidez de faixa externa. De onde? A gente começou a nossa análise lá atrás. Aonde? No mensal. Destrinchamos no semanal, destrinchamos no diário. Olha lá o mercado. Um estouro para buscar liquidez de faixa o quê? Externa. Ele captura liquidez de faixa interna, vai buscar liquidez de faixa externa.
captura liquidez de faixa interna, vai buscar liquidez de faixa externa. Só recapitulando, um recap da aprendizagem. Temos dois tipos de faixas de negociação, faixas externas e faixa interna. Eu pego um range de negociação. Tudo que está além desse range de negociação, eu delimito e dou o nome a isso de liquidez de faixa externa. Tudo que está dentro desse range de negociação, eu delimito e dou o nome de liquidez de faixa interna. A entrega do preço vai acontecer de entrar em operações em liquidez de faixa interna e sair dessa operação em liquidez de faixa externa. Eu sempre vou analisar de um time mais alto até chegar em um time operacional. Sempre vou analisar de um time mais alto até chegar em um time operacional. É o que diz respeito a um High Resistance Liquidity Runs e um Low Resistance Liquidity Runs. O que é isso, David? High Resistance Liquidity Runs, Low Resistance Liquidity Runs. Corrida por liquidez de alta resistência, corrida por liquidez de baixa resistência. Como é que eu posso dizer uma palavra que caia bem para que vocês entendam? Como se fosse uma corrida de Fórmula 1. Basicamente, quando o mercado ele começa em um High Resistance Liquidity Runs, pensa que é uma curva que os carros vão ter que frear, vão começar a parar. Quando é um Low Resistance Liquidity Runs, pensa em uma reta, onde o carro pode ir a 350, 330, 326 km por hora. E dentro de tudo isso, vai começar a surgir os modelos de criadores de mercado. MMBM, MMSM, aulas que a gente já teve, que a gente vai voltar a ter lá no futuro bem breve. Isso eu fiz em 3 tempos, mensal, semanal e diário. Vocês podem fazer em qualquer time, e buscar essa visualização, liquidez de faixa interna, liquidez de faixa externa, liquidez de faixa interna, liquidez de faixa externa. E vocês vão ver como isso vai ressoar e vai ecoar nos olhos de vocês, e vocês vão começar a enxergar coisas antes não vistas. Tudo bem? Tamo junto, valeu pessoal, forte abraço e é só o começo.